Você sabia que suas cicatrizes, aquelas marcas de dor e sofrimento, podem ser usadas por Deus para transformar vidas? Parece algo impossível, não é? Mas quando olhamos para as histórias de fé na Bíblia, vemos como até mesmo os momentos mais difíceis podem ser usados como testemunhos poderosos. No vídeo de hoje, vamos explorar como Deus pode usar as feridas da nossa alma, aquelas que muitas vezes tentamos esconder, para tocar corações e mudar destinos. E quem sabe, as suas cicatrizes, assim como as de muitos personagens bíblicos, podem ser a chave para impactar alguém que está à espera de uma palavra de esperança. Continue assistindo, porque a resposta para essa pergunta pode mudar a sua vida para sempre. Imagine um pequeno vilarejo aninhado entre colinas verdes, onde as manhãs começam com o som de pássaros e os riachos cantam ao deslizar pelas pedras. Ali, numa casa de madeira com janelas que emolduram um horizonte infinito, vive Marta. Seu olhar reflete histórias que o tempo não apagou, mas que ficaram gravadas em sua alma. Cada cicatriz em seu coração é um lembrete de lutas que ela pensava ter perdido, até descobrir que Deus tinha um propósito maior para suas dores. Naquela manhã, enquanto Marta preparava o café em sua cozinha simples, ouviu o riso de crianças brincando na rua. Seus olhos se perderam no vapor que subia da chaleira, e sua mente vagou para um tempo em que as manhãs eram silenciosas, carregadas de tristeza e solidão. Anos atrás, Marta enfrentou um período sombrio em sua vida. Ela havia perdido tudo o que mais amava em um acidente devastador: sua família, sua casa e até mesmo a esperança. Tudo o que restou foram as cicatrizes invisíveis que carregava como um fardo pesado demais para suportar. Mas foi no fundo do poço que Marta encontrou algo inesperado: uma Bíblia esquecida, na prateleira de um abrigo onde passava as noites. Aquela palavra parecia viva, preenchendo o vazio em seu coração. Ela leu versículos que falavam de restauração e esperança, como Isaías 61:3, que promete: uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Marta não sabia que Deus usaria suas cicatrizes para algo maior. Na época, parecia impossível imaginar que a dor pudesse servir a algum propósito. Mas ela decidiu confiar, mesmo sem entender, e começou uma jornada de restauração que mudaria não só a sua vida, mas também as de muitos ao seu redor. E é exatamente isso que vamos explorar nesta história: como Deus transforma cicatrizes em ferramentas poderosas para curar outras pessoas e revelar seu amor. Comente aqui embaixo: você já sentiu que suas dores podem ter um propósito maior? Anos se passaram, e Marta agora é conhecida no vilarejo como a mulher que sempre tem um conselho sábio e um sorriso acolhedor. Ela transformou sua pequena casa em um espaço comunitário onde pessoas em dificuldades encontram apoio, comida quente e, acima de tudo, uma palavra de esperança. Mas o que poucos sabem é como tudo começou. Foi em uma tarde fria que Marta conheceu Samuel, um jovem marcado por sua própria dor. Ele havia perdido a perna em um acidente e desde então vivia isolado, sentindo que nunca mais teria algo a oferecer. Marta o encontrou sentado perto do riacho, jogando pedras na água como se quisesse apagar o tempo. Ela se aproximou, sentou-se ao lado dele e compartilhou sua história. Eu achava que minha vida tinha acabado, disse ela, olhando para o horizonte. Mas Deus me mostrou que as cicatrizes não são o fim. Elas são apenas o começo de algo maior. Samuel ficou intrigado. Como alguém que havia perdido tanto podia falar com tanta certeza sobre esperança? Ele começou a frequentar os encontros na casa de Marta, onde ouviu histórias de outras pessoas que também haviam transformado suas dores em propósito. Com o passar do tempo, Samuel começou a ver mudanças. O jovem que antes evitava contato com as pessoas, agora aguardava ansiosamente pelas noites na casa de Marta. Cada encontro era uma oportunidade para ouvir testemunhos de vidas transformadas, histórias de superação e orações que pareciam encher o ar de paz. Uma noite, Marta compartilhou um versículo que parecia falar diretamente ao coração de Samuel. Pois quando sou fraco,
então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ela explicou que o apóstolo Paulo também tinha uma cicatriz, algo que ele chamava de espinho na carne, mas que, ao invés de desanimar, ele encontrou força em sua fraqueza, porque sabia que Deus trabalhava através dela. Inspirado por aquelas palavras, Samuel começou a ajudar Marta em suas iniciativas. Ele ainda enfrentava desafios diários por causa de sua deficiência, mas já não os via como fardos insuportáveis. Ele começou a enxergar as limitações físicas como uma plataforma para encorajar outras pessoas a enfrentarem suas próprias lutas. Então, algo inesperado aconteceu. Um dia, uma jovem chamada Ana apareceu na casa de Marta. Ela havia perdido a visão recentemente e estava completamente desolada. Ao vê-la, Samuel sentiu uma conexão imediata. Ele se aproximou e, com a voz trêmula, começou a contar sua história. Ele falou de sua dor, de sua raiva inicial, mas também da esperança que encontrou ao perceber que Deus não o havia abandonado. Ana ouviu com atenção e, pela primeira vez em meses, sorriu. Aquela conversa plantou uma semente de esperança em seu coração. A partir desse momento, Marta, Samuel e Ana formaram um vínculo especial, unidos não pela ausência de cicatrizes, mas pela forma como Deus usava essas marcas para tocar vidas ao redor. Em um dia comum de reunião na casa de Marta, uma mensagem urgente chegou ao grupo. Um incêndio devastador havia destruído parte de uma vila vizinha, deixando dezenas de pessoas desabrigadas. Marta, sempre pronta para agir, reuniu todos e propôs organizar uma campanha de arrecadação. Samuel, porém, hesitou. Embora ele estivesse envolvido em muitas atividades, sentia que algo tão grande estava além de suas capacidades. Marta notou a inquietação em Samuel e se aproximou dizendo: Samuel, eu sei que você acha que suas limitações o impedem de fazer a diferença, mas lembre-se de que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar grandes obras. Às vezes, é justamente nas nossas fraquezas que Ele mostra seu poder. Essas palavras ecoaram na mente de Samuel. Ele não conseguia esquecer o olhar de Marta, cheio de convicção e amor. Decidiu, então, colocar-se à disposição. Ele se encarregou de organizar um grupo de voluntários para levar suprimentos até a vila, mesmo que isso significasse lidar com os desafios de sua deficiência. No dia da entrega, algo extraordinário aconteceu. Enquanto ajudavam as pessoas, Samuel conheceu um garoto chamado Elias, que havia perdido a perna no incêndio. Elias estava sentado sozinho, com os olhos cheios de lágrimas. Ao vê-lo, Samuel sentiu como se estivesse olhando para uma versão mais jovem de si mesmo. Ele se aproximou do garoto e, sem dizer uma palavra, mostrou sua própria perna protética. Em um gesto simbólico, tocou no ombro de Elias e disse: Você ainda tem muito para viver, Elias. Deus não terminou sua obra na sua vida. Aquele momento marcou o início de algo novo na vida de Samuel. Pela primeira vez, ele percebeu que suas cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, não eram apenas marcas de dor, mas instrumentos para curar outros. O impacto do encontro com Elias foi como uma faísca em Samuel, acendendo algo que ele não sabia que existia, um propósito maior. Na volta para casa, Samuel não conseguia tirar o garoto da cabeça. Ele passou a noite refletindo sobre como sua própria jornada poderia inspirar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Na manhã seguinte, Samuel compartilhou suas ideias com Marta e Ana. Ele sugeriu criar um grupo de apoio para pessoas que, assim como ele e Elias, lidavam com limitações físicas e emocionais. Marta, com o sorriso caloroso de sempre, respondeu: Samuel, eu sabia que Deus tinha algo especial reservado para você. Essa ideia não é só boa, é necessária. Ana, emocionada, também concordou. Se eu não tivesse ouvido sua história, Samuel, talvez ainda estivesse presa no meu desespero. Você pode fazer por muitos o que fez por mim. Com o apoio delas, Samuel começou a planejar o grupo. Ele enfrentou desafios logísticos, como organizar transporte e encontrar um espaço acessível para reuniões, mas não se deixou abater. Cada obstáculo era uma oportunidade para confiar mais em Deus e em sua própria capacidade de superação. A primeira reunião foi modesta,
com apenas 5 pessoas. Elias estava entre elas, acompanhado pela mãe. Durante o encontro, Samuel compartilhou novamente sua história, mas desta vez com um novo entendimento. Suas cicatrizes não eram o fim, mas o início de um chamado para servir. Os participantes ouviram atentamente, alguns com lágrimas nos olhos. Ao final, Elias se levantou ainda tímido e disse: Samuel, você me deu esperança. Eu quero ser como você. Aquele simples comentário consolidou a certeza de que Samuel estava no caminho certo. Ele sabia que Deus estava transformando sua dor em propósito, e aquela era apenas a primeira de muitas vidas que seriam impactadas. O grupo de apoio liderado por Samuel começou a ganhar força. Com o passar das semanas, mais pessoas compareciam às reuniões, trazendo histórias únicas de superação e esperança. Cada encontro era uma oportunidade de aprendizado mútuo, mas também revelava desafios que Samuel não havia antecipado. Uma dessas dificuldades surgiu com a chegada de Júlia, uma jovem mãe que perdera um braço em um acidente de carro. Júlia era reservada, quase inacessível, e mesmo nas reuniões evitava se abrir. Samuel percebeu que, por trás daquele silêncio, havia um coração ferido. Em um dos encontros, ele decidiu compartilhar algo mais profundo sobre sua própria jornada. Nem sempre fui capaz de ver minhas cicatrizes como algo positivo. Houve um tempo em que eu me escondia, com vergonha de ser visto como diferente. Mas percebi que minhas marcas são a prova de que sobrevivi e que Deus ainda tinha planos para mim. Essas palavras tocaram Júlia, que pela primeira vez baixou a guarda. Com a voz embargada, ela revelou que sua maior dor não era a perda física, mas a sensação de ser um fardo para sua filha pequena. O grupo a acolheu com palavras de incentivo e oração, e Samuel, em especial, prometeu ajudá-la a redescobrir sua força. Enquanto isso, Marta enfrentava seus próprios desafios. A campanha de arrecadação para a vila ainda exigia coordenação, e ela percebeu que precisava de mais ajuda. A combinação de liderar o projeto e apoiar Samuel no grupo começou a pesar em seus ombros. Em uma conversa particular, ela confessou: Samuel, às vezes sinto que estou tentando carregar o mundo sozinha. A tensão crescente nos personagens abriu espaço para novos desdobramentos emocionantes e reflexivos, destacando como mesmo os mais fortes enfrentam momentos de fraqueza. Ótimo! Vou ajustar a extensão para 400 palavras nos próximos blocos e continuar desenvolvendo a história. Samuel começou a investir tempo individual com Júlia, incentivando-a a participar mais ativamente das reuniões. Ele sabia que a jornada dela era uma oportunidade para ela e outros membros se fortalecerem mutuamente. Durante uma tarde tranquila, ele a convidou para caminhar pela vila, onde o vento suave movia as folhas das árvores e o som de crianças brincando ecoava ao longe. Júlia, você já pensou que a sua história pode ser a resposta para alguém que está perdido agora? Samuel perguntou, olhando para ela com uma mistura de compaixão e firmeza. Eu? Respondeu ela, surpresa. Mal consigo cuidar da minha filha. Como posso ajudar alguém? Samuel fez uma pausa, observando as crianças correndo pela praça. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo, mas sua fidelidade a Deus foi uma inspiração para gerações. Às vezes, nosso maior impacto acontece quando pensamos que não temos mais nada a oferecer. Essas palavras começaram a mudar algo em Júlia. Nos encontros seguintes, ela compartilhou uma pequena parte de sua história e cada vez que falava, recebia apoio e reconhecimento. Lentamente começou a acreditar que suas cicatrizes poderiam ser, como Samuel havia dito, um reflexo da graça de Deus. Ao mesmo tempo, Marta enfrentava um dilema interno. Ela queria desesperadamente concluir a campanha para a vila, mas sua exaustão estava começando a afetar seu humor e paciência. Em uma noite particularmente difícil, enquanto revisava os números das doações, ela se viu chorando sozinha. Senhor, eu não consigo mais, sussurrou. Na manhã seguinte, Samuel percebeu que algo estava errado e sugeriu que ela tirasse uma pausa. Relutante, Marta aceitou e passou o dia em oração e reflexão. Nesse período, ela percebeu que não precisava carregar o peso sozinha.
Deus estava trabalhando através de várias mãos, e aprender a delegar era essencial para o sucesso da missão. Enquanto isso, novas pessoas chegavam ao grupo, cada uma trazendo desafios únicos e renovando a fé de todos. A vila, embora simples, tornou-se um símbolo de união e superação, e as reuniões passaram a ser um farol para todos que enfrentavam tempestades internas. A notícia sobre o impacto das reuniões do grupo liderado por Samuel começou a se espalhar além dos limites da vila. Pessoas de cidades vizinhas, atraídas pelas histórias de transformação, começaram a aparecer. Entre elas estava um homem chamado Joaquim, um viajante misterioso que trazia consigo uma energia inquietante e uma história cheia de sombras. Joaquim, um carpinteiro que havia perdido tudo em um incêndio devastador, carregava em seu semblante marcas de dor e culpa. Ao chegar na vila, ele parecia desconfiado, mas algo o fazia permanecer nas reuniões, mesmo que de longe, observando em silêncio. Durante uma reunião especialmente intensa, Samuel falou sobre o poder do perdão, não apenas de perdoar os outros, mas de perdoar a si mesmo. Alguns de nós carregam fardos que nos consomem, mas Deus nos convida a deixá-los aos pés dele. Suas cicatrizes são um lembrete de que você sobreviveu, mas também de que a restauração é possível. Essas palavras pareciam ser dirigidas diretamente a Joaquim, que pela primeira vez sentiu um desejo de compartilhar seu passado. Porém, ele hesitava, temendo o julgamento dos outros. Naquela noite, enquanto o grupo se dispersava, Joaquim se aproximou de Júlia, que estava recolhendo cadeiras. "Por que você continua vindo aqui?" perguntou ele, com o tom amargo de quem estava acostumado a rejeitar esperança. Júlia parou e olhou para ele, com uma calma inesperada. "Porque, quando eu pensei que tudo estava perdido, encontrei pessoas que me lembraram de que Deus não tinha desistido de mim." Essas palavras ecoaram na mente de Joaquim durante toda a noite. Na reunião seguinte, ele finalmente pediu a palavra. Com a voz trêmula, começou a contar sobre o incêndio, as perdas e a culpa que o consumia. Sua confissão trouxe um silêncio profundo ao grupo, mas logo foi quebrado por Marta, que disse: "Todos aqui têm cicatrizes, Joaquim. Elas não são uma sentença de culpa, mas um testemunho de que você está aqui, vivo, com a chance de recomeçar." Esse momento marcou uma mudança na dinâmica do grupo. A vulnerabilidade de Joaquim inspirou outros a enfrentarem seus próprios medos e traumas. Porém, enquanto a vila começava a florescer espiritualmente, um novo desafio surgia, ameaçando a unidade que todos haviam trabalhado tanto para construir. Com o grupo crescendo em número e profundidade emocional, as cicatrizes compartilhadas tornaram-se pontes de conexão entre as pessoas. No entanto, novos desafios começaram a emergir à medida que as diferenças de opinião e velhas mágoas ressurgiam. Marta, sempre uma voz de encorajamento, começou a se sentir sobrecarregada com o peso de carregar as dores dos outros, enquanto Joaquim ainda lutava para se abrir completamente, temendo ser rejeitado. Certa noite, durante uma tempestade intensa, o grupo se reuniu no celeiro, onde sempre aconteciam as reuniões. A chuva parecia amplificar os sentimentos de tensão no ar. Samuel, percebendo o clima carregado, propôs algo diferente. Um momento de silêncio e oração, pedindo a Deus por clareza e direção. No meio da oração, Júlia, que normalmente permanecia em silêncio, se levantou e começou a falar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela compartilhou uma história que nunca havia contado antes. Quando criança, havia sido rejeitada pela própria família por causa de um erro que cometeu, e por anos acreditou que não merecia amor. Mas quando conheci vocês, percebi que Deus transforma até as maiores dores em algo belo. Cada um de vocês me mostrou isso. Suas palavras quebraram a tensão no ambiente, como um raio de sol atravessando nuvens densas. Marta, emocionada, confessou que também estava lutando, não com a dor dos outros, mas com a sua própria, que nunca havia enfrentado de verdade. Eu sempre achei que precisava ser forte para todo mundo, mas percebo agora que Deus quer que eu entregue a Ele as minhas dores também. Joaquim, inspirado pela vulnerabilidade de Júlia e Marta, finalmente encontrou coragem para compartilhar o que realmente aconteceu no incêndio. Em um ato de desespero,
Ele havia acendido a chama que destruiu tudo, acreditando que era a única saída para escapar de uma vida de opressão. O grupo, longe de rejeitá-lo, abraçou Joaquim com compaixão. Marta, ainda com lágrimas nos olhos, respondeu: Deus não apenas perdoa Joaquim, Ele usa até os erros mais terríveis para moldar algo novo em nossas vidas. Naquela noite, o grupo experimentou uma profundidade de unidade que nunca haviam conhecido. No entanto, enquanto eles celebravam esse momento de cura, sinais de oposição externa começaram a surgir, lançando uma sombra sobre o caminho que tinham pela frente. Bloco 9. Conflitos. Chegam ao ponto crítico. 400 palavras. Os encontros do grupo, embora repletos de esperança e cura, começaram a atrair a atenção de pessoas fora da comunidade. Um comerciante influente, Elias, que controlava grande parte dos negócios na vila, via o crescimento do grupo como uma ameaça. Ele acreditava que as reuniões estavam desviando a atenção das pessoas do trabalho, reduzindo sua dedicação às tarefas e, consequentemente, impactando seus lucros. Elias, determinado a restabelecer sua influência, começou a espalhar rumores de que o grupo liderado por Samuel estava incitando revoltas contra as tradições da vila. Para reforçar sua posição, ele utilizou sua rede de contatos para organizar uma reunião pública, onde planejava denunciar o grupo e suas intenções. No mesmo período, Samuel começou a perceber um esfriamento na atitude de alguns membros da comunidade, especialmente os que dependiam financeiramente de Elias. Marta, ao buscar suprimentos no mercado, enfrentou olhares desconfiados e comentários sussurrados. Joaquim, já acostumado ao julgamento, sentiu o peso redobrado quando antigos conhecidos começaram a questionar sua participação no grupo. Enquanto isso, dentro do grupo a tensão também crescia. Alguns membros mais novos, assustados com a crescente oposição, começaram a duvidar se valia a pena continuar. Durante uma reunião, Rafael, um jovem que tinha se juntado recentemente, levantou uma questão inquietante. Será que estamos realmente fazendo algo bom, ou estamos apenas criando mais problemas para nós mesmos? A dúvida de Rafael ecoou no coração de muitos. Samuel, percebendo o impacto das palavras, respondeu com firmeza: Toda vez que Deus faz algo novo, a oposição aparece. Não podemos esquecer que a luz sempre atrai a atenção das trevas. Mas lembrem-se, é nos momentos mais difíceis que a graça de Deus se manifesta com mais força. No entanto, as palavras de Samuel não foram suficientes para todos. 2 membros decidiram abandonar o grupo, temendo represálias. Marta, visivelmente abalada, desabafou com Samuel: Estamos perdendo nossa força. Como podemos continuar se as pessoas não acreditam mais? Foi então que Samuel, com os olhos fixos na Bíblia que carregava, encontrou uma resposta em um versículo que ecoou como um raio de esperança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com essa nova convicção, Samuel decidiu que era hora de enfrentar Elias e a oposição diretamente, preparando o grupo para o maior desafio que enfrentariam até agora. A decisão estava tomada. Samuel e os outros membros do grupo sabiam que o momento de enfrentar Elias havia chegado. A reunião pública convocada por Elias para desmascarar o grupo estava se aproximando e a tensão na comunidade se tornava cada vez mais palpável. Muitos estavam divididos, alguns ouvindo os rumores e outros se perguntando se a mensagem de cura e transformação do grupo era verdadeira. Na manhã da reunião, o ar estava denso, como se a própria terra soubesse do peso do que estava prestes a acontecer. A comunidade se reuniu na praça central, onde Elias, com sua postura arrogante, começou a falar, apontando acusações e distorcendo as palavras de Samuel e seu grupo. Ele os acusou de serem uma ameaça à estabilidade da vila, de quererem mudar as tradições que mantinham a ordem. Eles querem dividir nossa comunidade. Não podemos permitir que isso continue. Elias bradou, levantando as mãos em direção à multidão. Enquanto Elias falava, Samuel se posicionou, com o olhar firme e a fé inabalável. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Caminhou até o centro da praça e, com a mesma coragem que sempre tivera, disse ao público: Não estamos aqui para dividir, mas para unir. Não estamos aqui para destruir, mas para edificar.
Cada um de nós, com nossas cicatrizes, é uma história de superação e transformação. O que vemos como perda, Deus usa para nos fortalecer. As palavras de Samuel caíram como um sopro de ar fresco em um campo sufocado pela fumaça. Mas a oposição de Elias não cessou. Ele, mais uma vez, tentou desacreditar o grupo, insinuando que Samuel e seus seguidores estavam manipulando as pessoas e afastando-as de Deus. Foi então que Marta, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, se levantou. Com a voz trêmula, mas cheia de convicção, ela falou: Elias, eu fui aquela que pensava que a cura estava apenas nas mãos dos médicos. Eu fui aquela que duvidou do poder de Deus. Mas hoje, posso ver que Ele cura mais do que os corpos. Ele cura as almas. E isso é o que encontramos aqui em nosso grupo, não em um livro de regras, mas no coração de cada um de nós. Sua declaração tocou o coração de muitos na multidão. Algumas pessoas começaram a se aproximar, olhando com mais atenção para o que realmente estava acontecendo. Elias percebeu que estava perdendo o controle da situação, mas a batalha estava longe de ser ganha. O inimigo estava se reorganizando e uma nova estratégia estava sendo preparada. O ar na praça estava pesado. O que antes parecia ser uma simples reunião havia se transformado em um campo de batalha espiritual e emocional. A tensão que pairava sobre os moradores da vila não era mais apenas sobre o que se discutia, mas sobre o que eles sentiam em seus corações. Samuel, Marta e os outros membros do grupo sabiam que o confronto com Elias era inevitável, mas o que estava em jogo era muito maior do que uma simples disputa de poder. Estava em jogo o destino da alma da comunidade. Elias, percebendo que o apoio da população estava diminuindo, começou a usar de artifícios mais agressivos. Ele tentou criar um escândalo, colocando a fé de Samuel sob questionamento, insinuando que ele estava manipulando os corações das pessoas em nome de interesses próprios. Mas ao invés de ceder à provocação, Samuel manteve a calma, consciente de que a força de sua fé e a sinceridade de seus seguidores falavam mais alto que qualquer mentira. Ele olhou para a multidão, seus olhos brilhando com uma sabedoria adquirida através de anos de sofrimento e superação. Olhem para os seus próprios corações. O que vocês veem? Samuel disse com voz tranquila, mas firme: Se não encontrarem o que é bom, o que é justo, o que é puro, então olhem para mim, porque em mim, como em cada um de nós, Deus semeou algo bom, e é isso que queremos compartilhar com todos vocês. As palavras de Samuel ressoaram profundamente em muitos corações, e por um momento, a praça ficou em silêncio. O público estava dividido, mas algo dentro deles começava a mudar. Alguns já viam a verdade nas palavras de Samuel, enquanto outros ainda se agarravam às mentiras de Elias. Mas aos poucos a mudança começou a acontecer. A batalha parecia se intensificar. No entanto, uma coisa era certa: a verdadeira força de Samuel não estava em suas palavras, mas em sua fé inabalável e no poder de Deus. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, sua missão estava cumprida. Ele havia plantado a semente e agora cabia a cada coração decidir se iria regá-la ou deixá-la morrer. Mas o final desse confronto estava prestes a ser escrito de forma surpreendente. Em meio à crescente tensão, algo inesperado aconteceu. O momento de tensão máxima chegou. O vento, antes calmo, agora parecia carregar consigo a ansiedade de todos. A praça estava cheia, mas o silêncio que pairava sobre ela parecia mais forte do que qualquer palavra. Samuel, de pé diante de todos, sentia a presença de Deus como nunca antes, e sua fé estava mais firme que uma rocha. Ele sabia que aquele momento não seria apenas um confronto público, mas uma batalha espiritual pela alma de cada um ali. Elias, cada vez mais nervoso, tentava de todas as formas abalar a confiança de Samuel e seus seguidores. Com voz elevada e gestos dramáticos, ele tentava semear dúvida, mas a resposta de Samuel não veio com palavras agressivas ou discursos inflamados. Em um gesto simples, mas profundo, ele fechou os olhos por um momento e orou em silêncio, uma oração que todos ali puderam sentir, mesmo sem ouvir.
A oração de Samuel foi como um bálsamo suave que curava as feridas abertas pelo conflito. O vento que antes carregava o som da tensão, agora parecia sussurrar uma mensagem de paz. Aos poucos, a multidão começou a perceber que havia algo mais profundo ali, algo que ultrapassava as palavras de acusação e defesa. Foi então que um dos homens mais próximos de Elias, João, se levantou, visivelmente tocado. Ele se aproximou de Samuel e com a voz embargada disse: Eu não sabia que a verdade estava tão perto de mim. Eu me deixei levar pelo medo e pela raiva. Mas agora eu vejo. Esse momento foi o estopim. Aos poucos, mais pessoas começaram a se aproximar, tocadas pela sinceridade de Samuel, pelo poder de sua fé e pela força de sua oração. Elias, com seus olhos furiosos, tentava controlar a situação, mas sua influência estava se esvaindo. O que antes era uma multidão dividida, estava agora se unindo, não em torno de um homem, mas em torno da verdade que Samuel havia proclamado com sua vida, não apenas com suas palavras. Elias tentou resistir, mas seu império de mentiras estava desmoronando. Ele não era mais o líder da multidão. Os corações haviam se aberto e a palavra de Deus começou a ser ouvida de maneira clara, sem distorções. A vitória de Samuel não veio pela força, mas pela força de seu exemplo, de sua fé. Conclusão: reflexões e amarrações dos arcos, 400 palavras. A praça, que antes era palco de um confronto acirrado, agora se tornava o símbolo de uma transformação profunda. O vento, que havia trazido consigo a tensão, agora parecia acariciar as faces de cada pessoa, como se a própria natureza estivesse celebrando a mudança que acontecia nos corações ali presentes. O que começou como uma luta pela verdade se tornara uma vitória da fé. Não era mais sobre Samuel ou Elias, mas sobre a escolha do povo, de como eles iriam viver dali em diante. Elias, derrotado, se afastou. A multidão, que antes estava dividida, agora estava unida, não mais pelo medo ou pela imposição, mas pela força silenciosa da verdade que se fez presente. Samuel, ainda em pé no centro, olhava para as pessoas com um sorriso sereno, mas cheio de dor e gratidão. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava em ter vencido o confronto, mas em ter sido fiel a Deus. Ele havia plantado a semente, e agora era Deus quem faria o resto. Ao seu lado, Marta e os outros amigos de Samuel estavam visivelmente emocionados. Eles sabiam que aquela vitória não era apenas de Samuel, mas de todos que haviam confiado na verdade. Eles também haviam enfrentado seus próprios medos e dúvidas, mas agora viam como a confiança em Deus havia feito toda a diferença. Samuel se aproximou de João, o homem que, momentos antes, estava ao lado de Elias, mas que agora se sentia tocado pela mudança que se passava em seu coração. Com um gesto simples, Samuel colocou a mão sobre o ombro de João e com voz suave disse: "A verdade é o caminho que liberta. Eu sei que agora você entende." João sorriu, os olhos brilhando de gratidão. Ele havia sido tocado pela sinceridade de Samuel, pela coragem de permanecer firme, mesmo diante de tantas adversidades. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A comunidade, agora unida e renovada, se preparava para seguir adiante. O que antes parecia uma crise, havia se transformado em um testemunho do poder transformador de Deus. O que antes era um campo de batalha espiritual, agora era um lugar de cura, de restauração e de novas oportunidades. E ao final, a maior lição que todos haviam aprendido era que muitas vezes é através das cicatrizes que Deus mais pode impactar outras vidas. Cada ferida, cada dor, cada luta se tornava um testemunho de sua graça e poder. O sofrimento não era mais visto como um fim, mas como um meio de levar luz aos outros. Agora te convido a refletir sobre o que a sua cicatriz pode ensinar. Se você se sentiu tocado por essa história, compartilhe sua experiência nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. E se você deseja um momento mais profundo de reflexão, não deixe de conferir o nosso devocional bíblico, preparado com muito carinho para você. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo.